quanto mais atiram, mais barato fica o petróleo. Bem, absolutamente. Contudo, uma afirmação contraintuitiva, não acha? Trump diz que acabou a trégua com o Irã. Estados Unidos atacam alvos iranianos pelo segundo dia seguido. Irã reage contra bases em Tuva, Kuwait e Bahrein. Parece bem uma receita perfeita para a alta dos preços do petróleo. E o petróleo está ficando mais barato. Não está ficando mais caro, eu não me enganei. Está ficando mais barato. E isso, como dizem, não é um erro do mercado. O mercado geralmente não erra. Hoje vamos analisar por que a lógica de mais tiros, gasolina mais cara não funcionou desta vez. E o que isso realmente nos diz sobre o que está acontecendo de fato no Golfo Pérsico. Não nos contam isso, mas o preço revela isso. Ouça, isso é muito engraçado. Hoje vamos analisar, digamos, 3 coisas. Bem, uma só, mas por assim dizer, 3 pontos do mesmo lado. Primeiro, o que realmente aconteceu com a trégua e o Estreito de Hormuz na última semana. Segundo, por que o mercado de petróleo não está se comportando como o espectador comum das notícias esperaria. E terceiro, o que isso nos diz sobre as reais intenções de Trump, que, bem, são bem diferentes do que mostram as manchetes. E sim, mais perto do final eu vou contar para vocês o que está acontecendo. Praticamente ninguém falou em voz alta como isso pode estar relacionado com, vocês adivinharam, as eleições de novembro nos Estados Unidos, mas sobre isso, bem, um pouco mais tarde, a trégua continua ou já terminou? O memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã foi assinado em 17 de junho. Ele previa o cessar-fogo, o fim do bloqueio naval ao Irã e a abertura do Estreito de Hormuz. 3 semanas depois, na própria reunião em Ankara, Donald Trump declarou: "Acho que tudo acabou." Os Estados Unidos realizaram, bem, até agora 90 ataques e continuam. Então acho que vamos chegar a uns 150 até o fim da noite contra alvos iranianos. O Irã respondeu com ataques a instalações americanas, e o tráfego pelo Estreito de Hormuz, a principal artéria petrolífera do mundo, por onde antes passavam em média 110 navios por dia, caiu para apenas 13 navios. Os petroleiros estão dando meia volta. Por todos os critérios formais, isso é uma escalada militar, que ameaça o fornecimento mundial de petróleo. Certo, não é? Bem, está tudo certo, não é? Escalada, petróleo. E é aqui que começa o surpreendente. É isso que vou contar em detalhes em alguns minutos. O mercado não reagiu a isso da forma que deveria. Por quê? Essa é a questão. O paradoxo do preço. O raciocínio do espectador é simples. Se disparam mais, há menos suprimentos. Então a gasolina ficou mais cara, certo? A intuição funciona assim e geralmente está certa. Mas olhe para os números. O preço do petróleo está caindo. O próprio Trump confirmou isso abertamente, escrevendo que os preços estão caindo como uma pedra. Como assim? Onde está a lógica? Por quê? Deve haver algum sentido nisso? Bem, talvez, de alguma forma, o Tatafone não seja bombardeado, certo, não é? Na verdade, há 2 explicações plausíveis para isso. A primeira, o mercado não negocia o dia de hoje, mas sim as expectativas para os próximos meses. Se os traders acham que isso é apenas mais um surto de alguns dias, e não um bloqueio completo, digamos, de 6 meses, o preço não dispara de repente, porque o pânico não é incorporado ao preço desde o início. Ou seja, o mercado acha que tudo isso é uma simulação de atividade intensa, ou, como dizíamos na minha infância, CKD, simulação de atividade intensa. Ambos os lados só estão fazendo ameaças. Bem, talvez também com algo mais apertado nesse punho. Segundo, e isso é mais importante, veja para onde vão os golpes. Eles atingem artérias vitais? Petróleo, dessalinização da água, energia. Bem, o maior dano foi causado às pontes, senhoras e senhores. Os ataques atingem alvos militares específicos, na verdade, e não petroleiros em massa, nem a infraestrutura de petróleo propriamente dita. O afundamento em massa de navios causaria uma catástrofe no abastecimento. Se atacam alvos militares, deixando tecnicamente aberta a possibilidade de passagem dos petroleiros, o mercado interpreta isso como um conflito controlado e não como uma ameaça real ao fornecimento. Ou seja, um jogo
Então, tudo o que o mercado nos diz é que eles estão jogando, eles têm seus próprios jogos, claro, cada um tem o seu e tudo mais, mas eles estão jogando, não estão em guerra, estão jogando. Disso podemos tirar uma conclusão interessante. No Irã não existem duas mãos, cada uma fazendo o que quer, mas sim um policial bom e um policial mau, mas ambos obedecem a uma única voz. Você pode chamar isso de a principal autoridade do Irã ou de comitê ou qualquer outra coisa, tanto faz, certo? O importante é que isso é coordenado e não uma iniciativa de vários grupos dentro do governo e de diferentes grupos puxando para lados opostos. Ou seja, talvez eles até puxem para lados diferentes juntos, mas ainda assim isso é coordenado. Não estou afirmando isso, só estou dizendo que parece muito que o mercado pensa assim, porque se o mercado pensasse diferente, os preços estariam disparando para cima. O resultado é que é paradoxal. Quanto mais alta e agressiva soa a retórica, digamos, do Trump, o cessar-fogo acabou, vamos explodir todo mundo agora, não vai sobrar um palmo intacto no Irã, agora vamos tomar Kark. Agora vamos restabelecer o bloqueio naval. Sem realmente bloquear o tráfego pelo estreito, ainda mais, o mercado continua calmo. Os navios americanos estão indo embora. E aqueles de que falei que estavam indo em direção ao Golfo Pérsico e achei que iriam apenas reforçar a esquadra, na verdade vieram para substituir outros. Mais navios estão saindo do que chegando. Não é para reforçar, e sim para substituir. E aqui está o tal paradoxo. Grite o quanto quiser, gesticule o quanto quiser, ameace e faça previsões o quanto quiser, porque o mercado olha para as ações. Gritar acaba sendo mais barato para a gasolina do que seria um bloqueio silencioso, mais real, do Estreito de Hormuz. E agora, aquilo pelo qual eu basicamente decidi fazer este vídeo. Por que seria vantajoso para Trump exatamente esse tipo de escalada controlada, barulhenta, mas que não sufoca o mercado? Aqui vale dizer algo sobre o que quase ninguém fala nos nossos círculos. O que está acontecendo agora no Golfo Pérsico está diretamente relacionado ao calendário das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos em novembro. Vou analisar isso em mais detalhes em um próximo vídeo, com dados específicos, detalhes dos preços da gasolina nos postos estado por estado e como isso pode afetar o humor dos eleitores nos distritos republicanos. Inscreva-se para não perder, esse será um dos temas mais subestimados deste outono. Isso não significa que o conflito não seja real. Pessoas estão morrendo, os ataques são reais, a escalada é real, mas isso significa que não estamos diante de uma guerra caótica, e sim de uma escalada controlada. Dura, sim, dura o suficiente para manter o Irã sob pressão e, ao mesmo tempo, preciso bastante para, Deus me livre, não abalar o mercado de petróleo, cuja estabilidade é fundamental tanto para a economia americana quanto para a posição de Trump e dos republicanos dentro do país. Palavras fortes aqui funcionam como instrumento de negociação ou para se sobrepor e não como uma descrição da posição real dos Estados Unidos. Isso é uma versão, não um fato confirmado. Declarações diretas da Casa Branca, é claro, eu não tenho. Mas os números, o tráfego pelo estreito, o preço do petróleo, a natureza dos ataques, tudo isso compõe esse quadro, e não o quadro que nos contam por aí, especialmente meus colegas, os russófonos. Dizem que está acontecendo um Armagedon agora no Irã. Não, não está acontecendo um Armagedon no Irã, senhoras e senhores. Se isso estivesse acontecendo, o preço do petróleo já estaria lá em cima, né? E a boa notícia aqui é que os mercados são honestos. Eles não leem manchetes, nem em russo, nem em inglês. Eles calculam os riscos, e enquanto o mercado de petróleo não entra em pânico, isso significa que mesmo por trás da retórica mais barulhenta, ainda existe cálculo e não caos. E os cálculos são justamente aquilo de que, no final das contas, se formam as decisões que levam a uma paz duradoura e não a uma catástrofe, que levam à crise. Isso também significa que a administração americana, a Casa Branca, a liderança militar, por algum motivo acreditam que a queda nos preços da gasolina vai durar pelo menos até as eleições, se não mais. Porque se eles pensassem diferente, cairiam, 10 vezes mais bombas, se não 100 vezes mais. E a ameaça do Trump de lançar 1.000 mísseis de uma vez, depois lançar outros 1.000, depois mais 1.000, depois mais 1.000. Ou seja, até o Irã se ajoelhar, ele não pararia, e assim por diante.
Sim, parece que todos os traders e financistas dos mercados mundiais veem isso como pura bravata. E só estão soltando ar quente pela boca, nada além disso. E graças a Deus por isso. Porque se Trump está fazendo isso, significa que ele tem um plano. Ele tem um plano? Claro, tenho certeza que sim. Trump entende que pode haver margem para erro? Claro, ele entende. Pelo que ele escreveu em seus livros sobre como negociar e fazer acordos, e pelo que ele disse, ele tem um plano. Não existe só um plano, existem alternativas e assim por diante. Senhores, como podemos participar disso? Não entrem em pânico. Isso é o mais importante, não entrar em pânico. Participar das eleições e garantir que os republicanos permaneçam como maioria, esse é o ponto mais importante. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo. Continuação.